Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 55 a 58. Quero também externar meus agradecimentos aos evangelistas, presbíteros que aqui me ladeiam e estão orando por mim. Reconheço minhas limitações, sei que dependo totalmente da oração da igreja. Capítulo 15 e o versículo 55 até o versículo 58 de primeira carta aos Coríntios, que diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo traz uma mensagem importante, e a mensagem aqui, ela vem tratando acerca da ressurreição. E nisto o apóstolo traz um mistério esse que alguns comentaristas dizem que ele recebera na Arábia, logo após a sua conversão. Isso está escrito em Gálatas capítulo 1. E esse mistério ele recebeu como revelação, dizendo no versículo 51 do capítulo 15, e ele diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E diz o apóstolo, o versículo 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quanto isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, e então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E meus amados, ao orar e pedir a Deus, logo veio ao meu coração um subtema da qual eu quero compartilhar com a amada igreja, que é a revelação da glória de Cristo. Vou repetir: a revelação da glória de Cristo. E no Antigo Testamento conhecemos bem que aprendemos os atributos de Deus, entre esses diversos, mas o comunicável que nós humanos podemos entender, conhecer, e também os incomunicáveis. Para o atributo comunicável, entendemos que o Senhor, Ele trouxe a sua revelação, o seu conhecimento por meio da natureza. E disto entendemos o que está escrito em Salmos 19, e o verso de número 1, quando fala: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é, por meio da natureza, Deus se manifesta, e nós podemos conhecê-lo, porque poderemos compreender bem algumas ações bíblicas em que vamos perceber que esse tema é rico e profundo. Quando diz em Salmo de número 97, eu peço, por favor, a gentileza do acompanhamento bíblico,
É bem verdade lembrar que Salmo 149 diz que esteja na vossa garganta os altos louvores de Deus, mas na tua mão direita a espada de 2 gumes. E vamos estar meditando um pouco, conforme orienta o nosso querido pastor, Salmo 97 e o número 2, o verso de número 2 até o verso de número 6, anuncia essa revelação da glória. E quando o texto diz, nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono, adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos, em redor os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra viu e tremeu, os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Verso de número 6, os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Também o Senhor, por meio disso, manifestou a sua glória pelos seres que Ele criou além da natureza. O Senhor criou o homem e fez o homem matéria e espírito. Mas diz o Salmo 33, que o Senhor, Ele fez um exército celestial. E esse exército celestial, diz o texto no verso 6, com sua palavra fez todas as coisas e soprou com o sopro da sua boca e fez o seu exército nos céus. Que exércitos são esses? São os anjos. E nessa categoria há vários tipos, entre eles os serafins, entre eles os querubins, entre eles está também os anjos tronos, entre eles também está o arcanjo, e entre eles também está os anjos que traz a mensagem por meio do decreto do Senhor. É por isso, queridos, que toda a criação foi feita para a glória de Deus. Eu e você fomos criados por Deus para a glória dele. Os anjos foi feito nos altos céus para glorificar o nome do Senhor. E é tanto isso, queridos, que vimos uma passagem tão linda e profética, quando diz em Isaías, capítulo de número 6, e o versículo de número 3, ou aquele que se segue do versículo 1 ao 3, Isaías, naquela revelação, ele disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou seja, a orla do seu manto, cobria, enchia o templo. É como que o templo estivesse com uma neblina poderosa. Aquela era a orla do manto do Senhor que enchia todo o tabernáculo. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, uma das criaturas estavam ali ao redor do trono, e essa criatura não só ficava voando, ela tinha um propósito, e o propósito é de glorificar aquele que tem, aquele que pode, aquele que é. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam uns aos outros, dizendo, olha a canção, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua. A completude da santidade divina, como diz alguns comentaristas, santo, santo, santo. Queridos, o propósito que Deus fez esses seres foi para a glória de Deus. Agora, queridos, é bom salientar e lembrar. Isaías 14 e Ezequiel 28 diz que Deus criou um ser que era um querubim especial, porque a linguagem ungido
era um dom dado por Deus. E Deus fez esse querubim, mas o texto diz em Ezequiel 28 e deixa claro que ele colocou dentro do querubim algo, e esse algo era o louvor. Alguns especialistas, e eu estive estudando isso, entendem que esse louvor, conforme diz a própria palavra hebraica, quando ele fazia alguma ação, saía som dele. Quando ele pisava, saía som. Quando ele falava, era forma poética. Convencia os seres angelicais. E diante disso, queridos, cresceu dentro dele uma iniquidade. E essa iniquidade, Deus, que está acima de todas as coisas, e como cantou bem lindo o coral, é acima de todos e de tudo, o Senhor tinha visto essa ação e essa iniquidade, e destronou, tirou, quebrou essa unção que dantes tinha e expulsou daquele lugar. Agora entendo isso, que mediante essa ação, esse ser ainda tinha influência e conseguiu tirar 1/3 ali do reino celestial, dos anjos, e caíram. O Senhor Jesus Cristo, na revelação, disse aos discípulos: eu vi Satanás caindo como um raio, e ele caiu. Mas o texto ainda diz que a influência que esse ser traz é nítido ainda hoje. As músicas que hoje é efetuada pelos homens aí fora, que não louva a Deus e não glorifica. É bem verdade que Lameque, ele foi um desses influenciados, e a música trazia influência de violência, irmãos. Trazia sentimento de violência, crueldade entre um homem e outro. É isso que vimos hoje. As músicas do mundo, com influência de Satanás, para trazer sensualidade, para trazer violência, instigar a morte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, logo após isso, e eu estava lendo, meu pastor, um dos comentaristas das nossas lições, ele trouxe uma visão acerca da área teológica, e ele transmitiu que quando Satanás caiu, os anjos ficaram sem escolha mais. Ou escolhia seguir Satanás, ou escolhia seguir o Senhor Deus. E quem escolhesse o Senhor Deus, ele não poderia mais voltar atrás. É por isso que hoje os anjos não têm mais escolha própria. Eles escolheram servir ao Senhor. E quem escolheu servir o inimigo, caiu como raio. Mas deixa eu te dizer, quem escolheu estar com Deus, quem escolheu adorar ao Senhor, é participante da glória do Senhor. Diante disso, o Novo Testamento vai nos trazer que agora essa glória, ela veio, ela surgiu, ela nasceu desde a fundação dos séculos por meio do Senhor Jesus Cristo. Agora a glória de Deus é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. É tanto claro isso que o Evangelho de João, capítulo 1, veja por favor comigo, no capítulo 1 do Evangelho do São João, no versículo tão conhecido, o versículo número 14, diz o texto: e o Verbo se fez carne, e tabernaculou, e habitou, e fez tenda entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Agora veja ainda que a glória que Cristo manifesta também por meio de milagres. Ainda no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo de número 11, o texto nos diz assim,
capítulo 2, o versículo número 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Quando o Senhor Jesus vai para o Monte da Transfiguração, o texto grego ali, quando o rosto de Cristo ilumina, é a glória que sai de dentro para fora. É diferente da glória de Moisés, porque o texto diz que Moisés subiu ao monte, passou 40 dias e 40 noites com o Senhor. E quando ele desceu e revelou o seu rosto, saía um brilho da face de Moisés. Mas o hebraico é revelado que o brilho era de fora para dentro, para mostrar a toda a humanidade que a glória não é do homem, a glória é somente de Deus. E disse um certo estudioso que um dos termos glória significa um peso que só Deus pode carregar. Nenhum outro ser humano pode ter essa glória. Só Deus é detentor da glória, que é somente dele. É por isso, queridos, que a igreja vem se reunindo e se congregar aqui nessa noite para dizer: somente a Deus a glória eterna. Isaías 35 e o verso 2. Aleluia. Isaías 35 e o verso de número 2. O texto nos diz até o versículo de número 7. Abundantemente, se eu fosse você, eu iria comigo e receberia essa mensagem profética. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei ao turbado: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Assim diz o Senhor. Aí recebe aí, versículo 5. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão, assim diz o Senhor. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. A língua dos mudos cantará, assim diz o Senhor. Porque as águas arrebentarão do deserto e ribeiros do ermo, assim diz o Senhor. E a terra seca se transformará em tanques. Eu vou repetir aqui. A terra seca se transformará em tanques. Eu estou alegre, irmão. E a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que havia chacais, o Senhor vai mudando, o Senhor vai mudando, o Senhor vai mudando. E diz o texto: e haverá ervas, e haverá canas e junco. Isso é a terminologia que diz: a palavra do Senhor vai estar lá na terra seca também. Ei, o Senhor, Ele está dizendo que onde haverá terra seca, vai sair terra seca e vai entrar água dos céus, vai entrar água, vai encher o teu tanque. Mas o versículo 10 fala para mim e para ti: e os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo. Te prepara, porque aquele que estava afastado vai voltar para os caminhos, assim diz o Senhor. E a alegria haverá,
haverá gozo, alegria. Ai, irmãos, eu estava esses dias, meu pastor, e o meu filho estava muito enfermo. E o pastor até perguntou, mas isso foi num sábado, e o meu menino, franzino, 5 anos, meu pastor, estava tão enfermo que a cabeça dele não conseguia ficar em pé, eu não sabia o que era. E ele dizia, mãe, a minha cabeça dói muito, e ele só fazia vomitar. E eu vim para atender uma escala do nosso pastor numa festividade de união aqui numa noite. Mas o coração estava lá. E eu me lembro que eu fui numa farmácia, ali em Vila dos Carneiros. E quando eu entro e faço a compra de um remédio, o Senhor falou comigo ali. E eu ouvi a voz do Senhor dizendo, faça uma oração pelo menino. Eu fui determinado, eu fui certo de não dar remédio, mas fazer uma oração. Foi isso que veio em meu coração. E quando eu cheguei, meu pastor, ele estava numa cama, todo encolhido, magrinho, que dava dó. Ele não conseguia se levantar. E eu disse para minha esposa, a irmã Priscila, vamos fazer uma oração, minha filha. E ela disse, vamos. Eu peguei o óleo da unção, meu pastor, e fui ungí-lo e orar. E naquela oração da fé, enquanto estávamos orando, o Espírito Santo bradou lá dentro e disse, diga ao menino, levanta-te. E eu orei, e naquela oração as lágrimas caíram quente, e eu disse, menino, te levanta! Já fazia 2 dias que ele estava ali. Quando eu vou para o escritório e logo fecho a porta, a minha esposa manda uma mensagem e está gravada no Zap. E ela disse, meu filho, eu disse, o que aconteceu? O menino se levantou. E ele ficou sentado e disse, mãinha, eu não sinto mais dor de cabeça, mãe. Jesus passou aqui e foi. Ela disse, Jesus passou aqui, meu filho. Como, mãe, que eu não vi? Foi a oração da fé, meu filho, porque a glória dele caiu aqui nesse quarto, e você se levantou, e o menino está em pé, glorificando ao nome do Senhor. Levanta a tua mão. A terra seca vai abundar água. Ura da chorebecanda lá. A terra seca vai encher, vai encher, vai encher. Assim diz o Senhor nessa noite. Te prepara, coral. O Senhor vai encher a casa de gente aqui do coral. O Senhor vai encher a casa de alguns que estão aí. E você crê? Porque se você crê, a tua casa vai estar abundante. Assim diz o Senhor. A glória é só dele, para ele eternamente. Amém. Ele vai fortalecer os teus ossos. Ele vai entrar nas tuas correntes sanguíneas. Essa dor vai desaparecer em nome do Senhor Jesus. Orachura da lá. Ura da larabá. Foi lá na cruz que a vitória chegou. E com a vitória vem a cura.
Orada la chorebe canto te prata prachose. Ura seredalacho terebonto la raraba suriri choreba. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. É por isso que Isaías 53, ele diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Receba a cura da parte do Senhor nessa noite. Você crê que o Senhor manifesta a cura nessa noite? Porque eu creio. E a palavra do Senhor, ela é fidedigna e verdadeira, que essa cura pode ser instantânea. A adoração é inerente a isso. Lucas capítulo 4, versículo 8. Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Salmo 29, verso 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Salmo 95, verso 6. Vinde e adoremos. Você chegou aqui? Você estará aqui em adoração? Os céus estão em ação por tua causa. Salmo 99, verso 5. Exaltem o Senhor nosso Deus. Prostrem-se aos seus pés, porque Ele é santo. Êxodo 34, 14. O Senhor disse: não adore a outros deuses, somente a mim. Em Hebreus capítulo 12, versículo 28 ao 29, portanto, só contamos e recebemos um reino inabalável. Sejam agradecidos em tudo, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com renúncia e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Enquanto você adora, é um mistério, irmão. Enquanto a tua adoração está chegando no trono, o fogo consumidor da graça dele vai alcançando a tua vida. Vai alcançando a tua vida. Os teus negócios, a tua saúde, a tua família que integra a igreja, é base do estudo dessa semana nas doutrinas. A tua vida e a tua família vai sendo edificada. Vai recebendo cura, vai recebendo graça. Quem sabe você não era nem para estar aqui, mas a graça dele te alcançou e te trouxe para ouvir essa mensagem. Para dizer: eu tenho um propósito muito grande. E enquanto tu me adora, eu vou te alcançando. Enquanto tu me adora, eu alcanço os teus filhos. Enquanto tu me adora, eu alcanço. Mas eu quero finalizar, meu pastor. O terceiro ponto é que a glória do Senhor, agora ele vai ser manifesto a todos os homens. Porque essa glória, ela foi revelada à igreja, mas agora vai ser revelada a todos os homens também. No Antigo Testamento era revelada por meio da natureza e por meio da comunicação, dos atributos comunicáveis, ainda hoje sim. Mas a glória de Cristo se manifestou também para a sua igreja. Porém, a glória futura vai ser para toda a humanidade. E eu vou resumir em rápidos momentos
no nosso cremos, bom hétero cremos da Assembleia de Deus, existem 9 eventos escatológicos. O primeiro evento começa com o arrebatamento. O segundo evento é o tribunal de Cristo. O terceiro evento é as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19. O quarto evento, para quem ficou, é a grande tribulação. O quinto evento é a segunda vinda de Cristo em glória. O sexto evento é o julgamento das nações. O sétimo evento é a instauração do milênio sobre a terra. O oitavo evento é o juízo final para os ímpios que morreu desde Adão até o final do milênio. E o 9 evento é aqueles que estarão indo para os novos céus e as novas terras. Agora deixa eu te dizer, no quinto evento, depois, no finalzinho da grande tribulação, o texto nos diz que o anticristo vai se rebelar e vai contra Israel, levando as nações confederadas para ir contra aquele povo santo. E lá diante de Israel, no vale do Armagedon, o texto nos diz que ele vai afrontar a Deus e a Israel, blasfemando e fazendo com que todos afrontem a Israel. Israel vai estar com medo. Zacarias capítulo 12 diz que Israel vai ficar atemorizado, clamando, pedindo a solução. É nesse evento que Marcos, no capítulo 13, versículo 26, todos verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Agora deixa eu te dizer, é porque o texto e o evento é claro, em Mateus capítulo 25, que o mesmo Senhor, ele vai sair como um relâmpago, diz o texto, aí se mostra no Oriente e sai até o Ocidente, vai rasgar os céus. O poder e a glória de Cristo vai se revelar ao mundo. Sabe por que a mídia e essa ascensão da mídia é para ver? Porque Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Todo olho o verá. Até os que o traspassaram, que é Israel, vai estar olhando. E deixa eu te dizer, a igreja arrebatada vai descer com ele. Judas, versículo 14: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. A nossa visão agora não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Zacarias 14 diz que ele vai tocar. Não vai precisar de muita coisa não, queridos. Jesus só vai tocar no Monte das Oliveiras. E diz o texto que o Monte das Oliveiras vai se partir em 2. Segunda Tessalonicenses diz que o Senhor vai soprar e aniquilar o anticristo. Um sopro. Ele toca e sopra, é o evento. E quando ele toca e sopra, diz o texto que todo o exército que ia contra Israel vai ser aniquilado de uma só vez. Israel vai ver a glória do unigênito aqui na terra, e toda a humanidade vai se dobrar a quem tem o nome, a quem é, a quem tudo pode, é Jesus. É Jesus de Nazaré. É por isso que o texto diz: ele aparecerá no céu e haverá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande, de quem é a glória? De Cristo. Amado ouvinte da palavra de Deus, quero te convidar a ser participante dessa glória também. A louvar como o coral louva nessa noite, a igreja louva.
É por isso que você não pode ficar aí no seu lugar. Você tem uma escolha, e essa escolha está diante de ti. Ouvi de um certo pastor da nossa igreja que nesse momento aqui se torna um tribunal de Deus. Você é réu. Ele é o justo juiz. Está de um lado o acusador, o diabo, mas está do outro lado o advogado fiel, dizendo: filho, vem, filho, eu quero te dar salvação. Filho, vem, eu quero que você participe dessa glória, filho. Filho, vem, porque você precisa. Sou eu que dou a vitória. É por isso, queridos, que a morte não tem poder sobre esse Senhor. A morte não tem, os agrilhões do pecado não tem. Por quê? Porque quem dá a vitória é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem a vitória para ti nessa noite. Venha em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar, cadê a primeira vida? Cadê a primeira vida? Se tem aqui alguém que ainda não aceitou ao Senhor, meu querido, trabalhe e veja-se do seu lado. Se tem alguém que não aceitou a Jesus ainda e que precisa de uma mão amiga, uma ajuda, chama, convida, porque o Senhor Jesus está aqui e Ele quer te dar a oportunidade da salvação. Ele quer te fazer participante dessa glória. Ele quer te dar uma vida nova, em nome do Senhor Jesus. São todos crentes? Levanta a mão, dá um glória a Deus. São todos crentes. Deus abençoe.